Oi, meu nome é Camila Coleto e esse vídeo é sobre a mulher em duas funções. Primeira pergunta muito polêmica. É errado a mulher que é esposa e mãe trabalhar? Não é errado, mas precisamos tomar cuidado porque muitas de nós acabam se dispersando da primeira missão, que é com a sua família. A mulher tem muito essa questão de dar conta de tudo, né? De se envolver em diversas atividades, sejam familiares, sejam atividades em casa, na comunidade, nas igrejas, no trabalho. Enfim, é normal a gente se colocar em diversas situações, diversas atividades. E quantos exemplos a gente não vê por aí de famílias que estão assim por um fio, casamentos por um fio, famílias que estão desestruturadas justamente por não ter a mãe ali no lar. E aqui eu não falo da mulher necessariamente ser ali dona de casa, que é uma obrigação para todas as mulheres serem apenas donas de casa, mas que justamente por estarem envolvidas em diversas situações acabam deixando os seus filhos ali um pouco largados, o marido de lado também, porque simplesmente tem muitas coisas para fazer, se coloca muitas coisas para fazer. E aqui eu quero chamar a atenção para o caso das mulheres que precisam trabalhar fora para ajudar no sustento da casa, né? Porque às vezes são sozinhas, moram sozinhas ou precisam ajudar sua mãe, às vezes não são casadas ainda, mas precisam ajudar a mãe, o pai, a família, enfim. Inclusive a mãe mesmo, inclusive a mulher que é esposa e mãe, precisa também às vezes dar um complemento para o sustento ali do seu lar. É totalmente lícito nesses casos, né, a mulher trabalhar fora. Tem outras mulheres que almejam uma carreira, almejam essa realização pessoal através do seu trabalho. E para essas mulheres é preciso chamar a atenção dessa questão, se elas são esposas e mães, a principal missão dela é no lar, é na sua família. Então é importante se perguntar se esse desenvolvimento da sua carreira, essa busca pelo seu sucesso profissional está prejudicando a sua vida familiar. Eu falo isso com propriedade. Hoje eu trabalho de casa, né? Eu trabalho meio período na parte da tarde, mas graças a Deus eu tenho essa possibilidade de trabalhar ali pelo computador de forma virtual. Mas nem sempre foi assim. Por muitos anos eu trabalhei fora de casa e eu trabalhava muito, de manhã à tarde, à noite, às vezes até de madrugada. E no início eu comecei a trabalhar dessa forma, realmente com um propósito claro na minha cabeça, que era ajudar no sustento da minha família. As coisas não estavam fáceis em casa e eu precisava realmente dar essa força financeira. Só que com o passar dos anos, com o passar do tempo nesse emprego, eu fui sendo levada por diversas situações, inclusive pensamentos muito feministas, né, no sentido de eu não posso depender do meu marido. Quantas de nós, né, escutamos isso, às vezes fomos ensinadas pelas próprias mães, pelas nossas próprias mães, a não depender do marido, a ter o nosso sucesso profissional, a ter a nossa independência financeira. E eu tinha muito isso na minha cabeça também, sabe? E eu e meu marido já tivemos inúmeras brigas em relação à parte financeira, porque eu não falava o quanto eu ganhava, ou eu gastava o dinheiro e se ele ia falar alguma coisa, mas eu trabalhei, é meu dinheiro, é meu salário, eu faço o que eu quiser com ele, sabe? Assim, era uma situação muito complicada. E eu fui, de fato, atingindo um sucesso profissional muito grande nesse meu trabalho, né? E de ser reconhecida, e ganhar premiações, e ganhar viagem, e ganhar um bom dinheiro também. Mas tudo isso estava me afastando da minha primeira missão. Eu estava tendo meu sucesso profissional, mas a minha família estava por um fio. Eu mal via o meu filho, eu saía para trabalhar, às vezes o meu marido deixava ele na escola, e aí eu voltava, ele já estava dormindo, então não tinha muito contato com o meu filho, a infância, boa parte da infância dele, eu falo assim que eu perdi, é uma das grandes coisas que eu lamento assim na minha vida mesmo. O meu casamento, não dava atenção pro meu marido, não tinha tempo. E o pouco tempo que eu tava em casa, eu tava sempre exausta, eu tava sempre cansada, às vezes mal-humorada, estressada por conta da carga do meu trabalho mesmo. Então foi uma época assim muito complicada da minha vida. Até que eu passei por um processo de conversão. Eu falei sobre isso em alguns vídeos aqui no canal, em que eu me converti ao catolicismo e a minha vida a partir daí começou a mudar. Porque os meus olhos, de fato, Deus abriu os meus olhos para a vida que eu estava levando, que era uma vida de pecado,
era uma vida de afastamento de Deus, de afastamento e abandono praticamente da minha família. E aí eu resolvi retornar ao lar. Começou a surgir no meu coração, a arder, uma vontade assim enorme de estar em casa, de retomar a educação do meu filho. E aí também eu fiz de uma forma, né, bem radical, porque daí a gente fez o FT Schooling por um ano e depois a gente começou o homeschooling integral, mas enfim, se você se interessa por esse assunto, tem outros vídeos aqui no canal só sobre homeschooling. E eu senti essa necessidade mesmo de estar em casa e me dedicar totalmente à minha vocação como esposa, como mãe, à minha missão na minha casa, na minha família. E isso, gente, foi libertador pra mim. O Senhor foi trabalhando muito na minha mente essa questão. Eu passei a não ver a menor graça mais naquilo que eu fazia, naquela vida que eu tava vivendo ali, que era uma vida assim de luxos, de certa forma, porque pelo ambiente que eu estava inserida ali, mas aquilo tudo simplesmente começou a não fazer mais sentido para mim. E eu queria buscar mesmo uma vida mais simples. E muitas mulheres chegam até mim lá no Instagram, inclusive se você não me segue ainda, é Camila_Coleto. Eu compartilho muito no meu dia a dia lá, então começa a seguir para você me acompanhar por lá também. Se você tá gostando do vídeo até agora, clica aqui no gostei, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo e me conta aqui nos comentários se você gosta desse assunto, se você quer que eu traga mais vídeos a respeito disso. Muitas mulheres me mandam mensagem lá no Instagram falando: Camila, eu até gostaria de ficar em casa, mas eu não tenho condições, né? Eu preciso ajudar no sustento da minha família. Mas é algo que arde também no meu coração. E eu sempre falo para elas assim que tudo tem o tempo de Deus, né? Deus tem um propósito para todas as coisas. É sim um propósito dele que as mães estejam no lar, que estejam educando os seus filhos, instruindo na fé, cuidando dos seus maridos, auxiliando, né? Para que se construam famílias de fato estruturadas, que a família de fato é a base da sociedade, né? Não tem muito por onde correr. Então, muitas coisas que a gente acaba vendo por aí, que a gente fala, gente, como nós chegamos a esse ponto? Nós chegamos a esse ponto porque simplesmente tiraram as mães de dentro das casas, gente. Tiraram as mães do lar, mudaram o pensamento da mulher, que antes era mesmo de cuidar dos filhos, de fazer comida, de arrumar a casa, né? De, enfim, cumprir a missão dela ali dentro do lar dela, pra ela almejar coisas fora de casa, né? E com isso veio toda essa questão de diminuição da quantidade de filhos, aumento da taxa de divórcios, né? Tem todo um plano por trás de tudo isso, mas eu não vou me aprofundar nisso nesse vídeo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, eu posso gravar um outro vídeo me aprofundando melhor. Então, se esse é o seu caso, se é a sua realidade, você quer estar integralmente no lar, mas você não tem condições, fica com seu coração em paz. Coloca isso diante de Deus, vá trabalhando, se planeja para que em algum momento, né, ali, seja a curto prazo, seja a médio prazo, enfim, para que você consiga de fato estar somente no seu lar, né, se dedicando ali à educação dos seus filhos, ao bom andamento da sua casa. Conversa bastante com seu marido. Tem maridos, eu ouvi relatos, né, que tem maridos que não querem, não, você tem que trabalhar, a gente precisa ter a gente tem um padrão de vida a manter. E tem outros que, assim, gostariam também que a esposa ficasse só em casa, mas enfim, não tem como ainda. Então, coloquem isso diante de Deus e trabalhem para que isso de fato um dia aconteça. E muitas dessas coisas que eu tô falando aqui para vocês, né, eu aprendi muito, tenho aprendido, que eu estou fazendo a leitura ainda, desse livro aqui, que é A Mulher, de Edith Stein. Eu vou deixar o link dele para compra direta aqui no box de descrição. É uma leitura muito rica que fala... O livro, na verdade, chama A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça. Então ela aborda o porquê as mulheres foram criadas, qual é o papel da mulher, né, segundo o coração de Deus, segundo a vontade do Senhor. E ela abre muito os nossos olhos em relação a diversas realidades aí da mulher e o que de fato precisamos estar em busca de ser, né, essa mulher segundo o coração de Deus. Eu vou ler aqui então um trechinho desse livro pra gente poder fazer uma reflexão, tá? Muitas mulheres se veem quase esmagadas pela carga dupla da vida profissional ou muitas vezes apenas ocupacional e os deveres de dona de casa,
sempre ativa, esgotada, nervosa, irritada. De onde lhe viria a tranquilidade e as alegrias internas para poder oferecer aos outros apoio, arrimo e orientação, que é um dos papéis da mulher? Olha que forte, então. Às vezes a gente tá dividida entre essas duas funções, mãe, esposa, dona de casa e uma profissional também, né? A gente tá dividida entre essas coisas. E às vezes a gente não consegue fazer nenhum outro de forma bem feita. A gente fica de fato dividida. E com isso vem muitos estresses, ansiedades, problemas variados, né? E a gente perde muito do que é de fato a essência da mulher, né? Que é o que ela diz aqui. Como a gente pode oferecer aos outros apoio, arrimo, orientação. Como que a gente vai ter aquela tranquilidade, aquela alegria de estar cumprindo o nosso dever, de estar cumprindo a nossa vocação, a nossa missão de forma plena. Se a gente está simplesmente sempre ocupada, sempre estressada. Então acho que cabe essa reflexão pra gente. Se você que está me ouvindo tem a possibilidade, se é possível para você, que você se dedique integralmente, né? Pelo menos enquanto aí os seus filhos estão numa fase que precisam mesmo de você, são crianças pequenas ou até adolescentes também, né, que precisam ter a mãe ali perto, educando, instruindo, né, principalmente o coração dessas crianças para o Senhor. Faça isso, né, eu te convido e te encorajo a você voltar ao lar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha te edificado de alguma forma. Até o próximo vídeo. Tchau!